Bom, a seguinte observação e exemplo, elas tratam sobre justamente quando a gente obtém soluções óptimas, como podemos achar todas elas? Será que podemos achar todas elas utilizando o método simplex? Bom, a resposta é sim, né? Quando temos o quadro ótimo do método simplex, se alguma variável não básica tem coeficiente CJ igual a zero e a coluna dela não for toda negativa, né? Então podemos encontrar uma nova solução ótima, tá? Porque, e nesse caso, claro, vamos ter infinitas soluções. Por quê? Porque, bom, aqui está o exemplo, né? Mas a ideia é, digamos, tenho x1 até xm é a base, né? E a equação ali em cima é cm mais 1 vezes xm mais 1 até cn mais cn xn, né? Igual igual não, né? Menos um beta dado. De tal forma que quando todas estas variáveis são zeros, né? O mínimo é menos beta, porque todos os CIs são maiores ou iguais que zero, certo? O que acontece se este daqui for zero, certo? Então, se esse daqui for zero, quer dizer que aqui eu tenho uma coluna, né? De coeficientes. E suponha que, claro, se todos os coeficientes forem negativos, eu não posso transformar um desses em mais um para mudar a base. Porque a ideia é mudar a base, colocar este na base e tirar outro da base. Então eu preciso de um coeficiente positivo aqui para então ter um aqui e zerar todos eles, os que estão embaixo. E então a variável que está nessa linha, ela vai sair da base. Mas a gente não vai modificar a função objetivo, por quê? Porque o coeficiente aqui já era zero. Então não precisamos colocá-lo zero, né? Isso quer dizer que eu mudei minha base aqui embaixo, certo? E eu tenho outros valores aqui com a variável xm mais 1 diferente de zero, que também vai dar o mesmo resultado menos beta, tá? Essa é a ideia, né? Então, por isso, aí nós conseguimos então mais soluções que dão infinito, que dão um mínimo. Por exemplo, considera este quadro simplex. Qual que é a base? Bom, vamos lá, procurar a base. Check, check, check. Nós temos então nossa base aqui, certo? Isso significa que então x4 vale 4, x1 vale 3 e x5 vale 5 e todas as outras variáveis valem 0, né? Os zeros correspondentes aqui. Mas nós temos aqui mais dois zeros adicionais, tanto em x2 quanto em x6. Isso quer dizer que eu poderia colocar x2 na base, né? Nesse caso eu teria que tirar o x1 de fora. Ou poderia colocar o x6 na base, ou tirando este ou este, né? Então, de novo, tirando esse 1 e ainda ter uma solução básica, né? A gente sabe aqui, né, por exemplo, como este é o único valor positivo, eu posso então fazer uma mudança de base, entrar x2 e sai x1. E o que vai acontecer? Mudanças somente eu vou mudar, vou somar aqui para cima, né? E não sei se é isso que eu fiz aqui, se é isso que eu fiz aqui, tá vendo? Eu só somei esta linha para esta linha e eu tive este novo resultado sem modificar minha função objetivo. Por quê? Porque aqui já tínhamos zero, então não é necessário modificar. Então o que aconteceu? Temos uma nova base. Então x1, só x1 foi modificado por x2 e eu mantive x4 e x5, tá? x4 e x5. Então aqui nós temos uma nova solução, né? Daqui, este ponto, vamos chamá-lo isso, boa ideia, né? x1 asterisco,
Passamos para um tipo x2 asterisco. Fazendo entrar x2 e saindo x1. Né? x2 entra e x1... eu acho que seria melhor. x2 entra e x1 sai. Né? Digamos, a anotação para ir daqui para cá. Eu posso voltar. Né? Tá vendo que eu posso voltar? x1 entra e x2 sai, por exemplo. Né? Então, eu tenho uma nova solução. Novos valores, 735. Eu consigo ir, então, de uma solução ótima, básica, para outra solução ótima, básica, desta forma, porque os coeficientes aqui são zeros, os correspondentes. Né? Bom, daqui, aqui mesmo, nesta mesma, eu podia ter feito outra mudança também. O único outro zero, os zeros da base são quais? Os zeros da base são este e este. Os zeros que não estão na base são este e este. Então eu posso tentar fazer entrar este e este na base. São as únicas duas possibilidades que eu poderia fazer entrar na base. Né? Sempre e quando, né, tenha coeficientes positivos. Aqui tenho um coeficiente positivo só aqui, então se x2 for entrar, x1 sai. Não tem jeito. Se x2 entra, x1 tem que sair, saindo deste ponto que está aqui. Né? Bom, agora, deixa eu ver o que eles fizeram depois. x1 entrou de novo? Não, mas x2 não entrou. E x6, sim. Então, que outra... deixa eu ver aqui quais. x1, x2, x3, x4, x5, x6 e x7. Quem colocaram aqui dentro? x4, x6 e x1. x1, x4, x6... x1, x4 e x6. Sim. Outra coisa que a gente podia ter feito aqui, como já falei, né? x6 na base. Estes dois valores são positivos. Obviamente que a gente tem que calcular o mínimo. Por que temos que calcular o mínimo? Né? O mínimo de... Se eu quisesse fazer uma mudança para colocar x6 dentro da base. Por que temos que calcular o mínimo? Vejam, 3 sobre 1 e 5 sobre 2, o mínimo é 2,5, ou seja, este de aqui. Né? Ou seja, isto transforma em 1 e faço 1 menos a metade disto, né? Na verdade, 3 menos a metade de 5 dá 0,5, é positivo. Em cambio, se eu tivesse colocado este 1 na base, o que acontece? Teria que fazer esta linha menos duas vezes esta linha. 5 menos 6, menos 1. Que estaria saindo das soluções viáveis, né? Para uma solução básica não viável. Por isso é que quando você pega a coluna toda de valores positivos, procura aquele que tenha este quociente menor possível, porque seria, na verdade, com esse valor que você realmente vai conseguir chegar de um ponto para outro. Então, se você vai colocar este como pivô, é x6. Isso quer dizer que você vai colocar x6 para entrar. E quem sai? Bom, o que está nesta coluna aqui é o x3. Então, x3 é assim, né? x1 sai e x2 entra. Aqui vai sair quem? Vai sair x5, né? Porque este 2 que vai ser o pivô. Então sai x5 e entra x6 para este novo ponto que vamos chamar de x3 asterisco. Ok? A partir deste. Então, a partir deste ponto, estes são os únicos dois pontos onde podemos ir que ainda são soluções ótimas. Né? E essa é esta solução, justamente x6 entrou, x5 saiu, e ainda temos x4 e x1. x1, x4 e x6 é a base. x1, x4, x6. Base. É que está aqui, né? A nossa nova base. Em relação a esta, x1, x4 e x6, saiu x5 e entrou x6. São as únicas soluções ótimas às quais podemos ir a partir desta solução ótima. Olha que interessante. Não existe outro. Poderia existir, né? Se tivéssemos mais zeros por aí. Bom, agora...
nós temos estas duas soluções. Este é o ponto x2 asterisco, certo? Do x2 asterisco, temos nossos 1 e zeros e estas são as colunas que não estão dentro da base, mas que valem 0, certo? Então, será que podemos colocá-las dentro? Sim. Por exemplo, se eu decido aqui, se eu decido colocar este vetor dentro, bom, temos dois valores positivos, né, é a variável x1, tenho que ver qual que é o menor valor entre estes dois. Então, só pode entrar o 1. Né? Se a gente for fazer com que x1 entre na base, quem vai sair é o x2. Mas a gente estaria voltando, tá vendo? Estaríamos voltando aqui para cá, se escolhemos a coluna do x1. Agora, se x1, x2, x3, se escolhemos a coluna do x6 a partir daqui, bom, aí temos dois valores, 1 e 2, positivos. Aqui de novo, né? 3 dividido por 1, 5 dividido por 2, o menor é 2. Então, teríamos que escolher este como pivô. Escolhendo este 2 como pivô, que vai sair? O x5. De novo, ou seja, a única possibilidade aqui que nós temos é o x6 sai, quer dizer, entra, né? E o x5 sai. Certo? Vai ser nossa notação. O x5 sai, o x6 entra. E nossas novas variáveis vão ser x4, x2 e x6. Né? x4, x2 e x6. Que estou aonde? Estou aqui, né? Estamos neste ponto. Podemos ir a outro lugar, certo? Que seria x6, x5. Qual que é a base em x1 asterisco? Só para relembrar, são x1, x5 e x6. x1, x5 e x6 é a base deste ponto. Né? Qual é a base de x3 asterisco? x1, x4 e x6. A base deste ponto é x1, x4 e x6, certo? A base deste ponto x2 está aqui, x2, x4, x2, x4, x6, sim, x2, x4 e x6. A gente falou que pode tirar x6 e colocar x5 dentro. Teríamos uma base de x2, x4 e x... Não, peraí. Este x2... Ah, claro, este x2, x4, x5, perdão. Este é x2, x4, x5 e vamos colocar x6 para dentro. X6 para dentro. Que seria x2, x4, x6. Está vendo? É diferente de x1, x4, x6. Seria este outro ponto. Esse ponto está aqui. Né? x2, x4 e x6. Né? Que foi a mudança a partir desta, claro. A partir desta, né, podemos fazer isso. Né? Trocando justamente, utilizando este de pivô. Aqui, né? Aqui de novo, vamos lá. 0 aqui e temos 0 aqui, né? Este é o valor positivo nesta coluna e este é o valor positivo nesta coluna. Então, os dois lugares onde poderíamos ir. Espera aí, só para relembrar. Este aqui corresponde a x1 asterisco, o primeiro ponto. Este x2 asterisco. Este de aqui é x3 asterisco. E este aqui é x4 asterisco que acabamos de descobrir aqui, né? Com estas respectivas bases. Então, o que acontece? Aqui nós temos a base x1, x4, x6, certo? E podemos modificar para dois pontos. Vejam, aqui tenho dois valores positivos, 3 meios e 1 meio. Tenho que ver qual que é menor. Não, aqui é 23 meios. Dividido por 3 meios é 23 terços. Aqui 23 terços. E aqui 5 meios menos, dividido por 1 meio, é 5.
obviamente menor é 5. Então, na verdade, aqui, o único pivô possível é este. Então, entra, sai x5, entra x6, que seria voltar para trás, né? Que seria voltar para trás por aqui, que é o que podemos fazer, né? Se podemos ir em um sentido, podemos voltar em outro sentido. Tá? E a outra possibilidade aqui é justamente utilizar este daqui. Este zero. Este daqui, que temos zero aqui. O único ponto onde temos positivo nesta, então entraria x2 e sairia x1. Então entraria x2 e sairia x1. Mas x2, x4, x6 já temos, né? Que é justamente x2 asterisco. Opa. Seria... Não, é x3... Estou em x3 asterisco. Ah, que confusão danada. Não, tudo bem. Olha só. Aqui a base era x1, x4, x6. No ponto x3 asterisco. A gente já viu todas as possibilidades de x1 asterisco para onde pode ir. Há todas as possibilidades de x2 asterisco, que são duas, né? Aqui e aqui. E para x3 asterisco a gente também vai ter só duas possibilidades. Por quê? Porque quantas colunas de zeros que são? São justamente as 3 da base mais outras duas. Então, ou vamos para uma, ou uma delas ou a outra delas entra na base. Mas entra de uma única forma, porque só um valor é mínimo, né? Entre esses, o valor de θ. Só um valor de θ é mínimo. E é a única possibilidade de fazer a mudança para ainda estar em uma solução viável, né? É isso que é importante para ir de um ponto para outro. Então, de x3 asterisco, obviamente temos duas possibilidades, como já falamos. x2, se x2 entra na base, x1 vai sair. Então, se x1 sai, entra x2. De x3 asterisco, que é x1, x4, x6, iríamos a x2, x4, x6, que seria este ponto que está aqui. Que é o x4 asterisco que já tínhamos, né? Agora, a outra possibilidade é no x5. Só este ponto aqui, que é o menor valor entre estes dois, né? Pode fazer a mudança. Então, se entra x5, tem que sair x6. Seria x1, x4 e x6. Mas x1, x4, x6... Qual que é x1, x4, x6? Opa, de novo. Não, x1, x4, x6 é x3 asterisco. De novo. Venham aqui. Não, estamos em x1, x4, x6. E sai x5, sai x6, entra x5, perdão. É isso. X5. E x1, x4, x5. x1, x4, x5 é... Uai, o que é x1, x4, x5? Não, 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 não. Estamos com x1, x4, x6. Aqui seria... Aqui não está x1, x4 e x5. Sai este e entra este. Claro que pode entrar no 5. E 23 sobre 3 é mais do que 5. Então, realmente podemos fazer isso aqui. A partir desta, um ponto que ainda não está escrito é a base x1, x4, x5. Vamos matar este daqui mais para baixo. Pronto. Bom, como tínhamos falado, a gente pode mudar de aqui para uma base com x1, x4 e x5. Já que estamos para deixar este aqui. Então, a primeira coisa que vamos fazer é multiplicar por 2 esta linha, né? De tal forma que aqui vamos ter 1, aqui vamos ter 1, aqui vai ser 2, aqui vai ser 1 e aqui vai ser 5, certo? E então vamos a linha 1, vai ser linha 1 menos 3 meios da linha 3,
E a linha 2 vai ser linha 2 mais 1 meio da linha 3. É a única que vamos ter que fazer operações mesmo, né? E talvez isso escrever mais para cima, né? Linha 1 vai ser linha 1 mais menos 3 meios da linha 3. Vamos lá. Então, 0 menos 0, menos 1 menos 0. 7 meios menos 1, 5 meios. Perdão, 7 meios menos 3 meios, né? Então, 7 menos 3, 4 meios é 2. 1 menos 0. 3 meios menos 3 meios, 0. 0 menos 3 meios de 2, menos 3. E 5 meios menos 3 meios, 1. E 23 meios menos 15 meios, 23 menos 15, 8 meios, dá 4. Ok. Na segunda linha, vai ser linha 2, mais 1 meio de linha 1, de 3, perdão. 1 menos 0, 1, 1 menos 0, 1. Menos 5 meios mais 1 meios, menos 4 meios, é menos 2, 0 menos 0. Menos 1 meio, menos 1 meio, menos 1 meio, mais 1 meio, é mais, né? Menos 5 meios, mais 1 meio, menos 4 meios, tá certo. Menos 1 meio, mais 1 meio, 0. 0 mais 1, 1. Né? Menos 3 meios, mais 1 meio, menos 2 meios é menos 1. E 1 meio mais 5 meios, 6 meios é 3. 0, 0, 1, 0, 1, 2, 1, 5. Então, nossa nova base, vamos ver quem que são. São aqui x1, x2, x3, x4, x5. Que seria x1, x4, x5 com estes valores, 4, 3 e 5. Que acho que não está em nenhum lugar. Né? 4, 3 e 5, 4, 3 e 5, 4, 3 e 5, 4, 3 e 5. É o primeiro x1, x4, x5. Fiz à toa, né? Enfim. Então, x1, x4, x5, que na verdade era o primeiro vetor. Então, estamos aqui. Na verdade, então, este x3 asterisco ou pode ir nesse sentido, ou, claro, nesse sentido, é óbvio. Né? E vemos donde de cada ponto, ótimo, cada ponto ótimo pode sair para no máximo dois outros vértices ótimos, certo? Então, este é o único conjunto de 4 pontos ótimos, neste caso, neste exemplo. Então, em outras palavras, o que acontece? Se os coeficientes lá em cima são zeros, então as matrizes, as colunas aqui, tem colunas correspondentes, certo? Então, algumas são da base, e a que não é da base, a gente escolhe, só pode escolher aquela com coeficiente diferente de zero, maior que zero, e o valor mínimo para poder fazer a mudança para ter um aí e zeros no restante, para poder tirar alguém da base e colocar outro na base. Então, isso significa de um ponto, de um vértice, ir para outro vértice. Se são duas colunas que têm zeros correspondentes que estão fora da base, então de cada ponto podemos ir em dois pontos distintos no máximo. A menos que eu tenha, digamos, dois valores que sejam iguais aqui, com minimalidade. Nesse caso, a esta coluna se pode chegar de duas formas possíveis, então poderia ter mais soluções. Mas neste exemplo, para cada vértice, podemos ir a dois vértices diferentes. Né? Este não podia ir até este daqui, porque provavelmente estão em fases distintas. Né? Então, por isso que não chega de uma para outra. E as quatro não estão no mesmo plano, na verdade, né? Este daqui e este daqui estão em planos distintos, mas não existe um segmento que une um ao outro que esteja formado que seja por fora, digamos assim, né? Eles estão longe. Então, esse conjunto de quatro vértices são as soluções ótimas deste problema. Então, o conjunto de todas as soluções ótimas
São todas as combinações lineares complexas de estos 3 pontos. De estos 4 pontos, perdão. Com alfa 1 mais alfa 2, mais alfa 3, mais alfa 4 igual a 1. Né? Forma uma espécie de pirâmide. Né? Combinação linear de todos eles. Certo? Uma pirâmide assim. Sim? Bom, é de isso que trata este problema. Em outras palavras, né? Para resumir as contas, se a gente tem uma solução ótima e temos zeros em outros coeficientes, ainda é possível encontrar outras soluções ótimas, utilizando mesmo o método simplex, né? Claro, já não vamos procurar um coeficiente que seja negativo, vamos procurar um coeficiente que seja igual a zero, porque isso não vai alterar o valor objetivo, né? Então, dessa forma, é possível, utilizando o método simplex, encontrar sim todas as soluções.